Olá, Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas, e essa semana em Lucas 22. Abra sua Bíblia, Lucas 22, versículo 35. A seguir, Jesus perguntou aos seus discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso lhe faltou alguma coisa? Nós estudamos isso alguns domingos para trás. E eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a. Faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma, pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: basta. Jesus está dizendo aqui: naquele momento eu mandei o Espírito Santo ia cuidar de tudo. Nesse momento, preparem-se para uma guerra. Deus estava preparando os discípulos para o que estava para acontecer. E aí, versículo 39 diz: e saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. A tentação em si não é um pecado. Cair nela é um pecado. E a solução para que a gente não caia em tentação é orar, até os dias de hoje. Então orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou por um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia que o que estava por vir não seria fácil, não somente fisicamente, mas o peso do pecado que ele carregaria, o fato de se afastar de Deus por carregar o nosso pecado, esse cálice seria muito duro. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Se Lucas menciona aqui, é porque Lucas sabia exatamente o que estava acontecendo. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os seus discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. No mesmo trecho a gente tem 2 vezes a mesma frase. Eu acho que essa é uma lição para nós. Orem para que não caiam em tentação. Em versículo 47 diz: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as nossas espadas? Será que agora é a hora da guerra, né? E um deles golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhes a orelha direita, mas Jesus interveio, dizendo: deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Jesus ia ser preso, morto, ia apanhar, mas ele cura esse homem que veio prendê-lo. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas e porrete, como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Essa, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Deus está falando: agora é a hora que tudo isso vai acontecer. E versículo 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. E uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele? Mas Pedro negou, dizendo: não o conheço. Pedro sabia que isso era uma mentira. Nesse momento ele podia ter lembrado do que Jesus falou, né? Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando.
E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. E aí você imagina uma cena de filme. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como que lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Não consigo imaginar o que Pedro sentiu, mas deve ter sido uma dor muito difícil. E talvez você aí caiu num pecado que você já havia pedido perdão. Você caiu num pecado que alguém te falou que ia acontecer se você seguisse naquele caminho de tentação. E você caiu e hoje você está amargurado. Há esperança em Jesus. Há salvação em Jesus. Não desista. Temos um acusador, como a gente acabou de ler. Mas Jesus é quem intercede por nós e Ele morreu na cruz pelo seu pecado. Lembre-se hoje que você tem alguém que morreu na cruz para te salvar e que te ama. Corra para Ele, mesmo que você esteja amargurado pelo seu pecado. Corra para Jesus. E aí, versículo 63 diz: os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos, lhe diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, todos os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhes disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? E Jesus respondeu: vocês dizem quem eu sou. E eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho, porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Jesus declarava que era filho de Deus, mas ele vivia como filho de Deus. E eles não souberam aceitar tudo isso. Os judeus haviam estudado sobre o Messias. Eles podiam olhar tudo aquilo que Jesus estava fazendo, tudo aquilo que estava acontecendo e seguir Jesus como os discípulos. Mas eles não aceitaram porque eles eram religiosos, eles não amavam a Deus de verdade. Eles amavam a si mesmos e decidiram por matar Jesus. Como está o seu coração? Lembre-se, ore o tempo todo e ore para que você não caia em tentação. E se você já caiu e está talvez como Pedro amargurado, saiba que Jesus morreu na cruz para te salvar. E essa história está chegando. Temos Lucas 23 e 24 para acabar, é a morte e a ressurreição de Jesus. Nos acompanhe nesse finalzinho do livro de Lucas, para que você possa entender mais sobre essa linda história e cada dia ser mais parecido com esse Jesus que te ama. Nos vemos domingo às 9h30 da manhã. Até lá!